Queridos alunos, mais uma vez nos encontrando. Próxima semana nós teremos nosso recesso. Eu creio que a direção vai avisar os pais de vocês. E para encerrar esse primeiro semestre de conteúdos, nós iremos falar hoje sobre os aspectos geográficos da geografia do Brasil. Mas antes de falar sobre o Brasil especificamente, nós iremos falar sobre aspectos gerais importantes para que vocês possam compreender o assunto. Primeiro, o conceito da demografia, né, ou geografia da população, é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas dos processos populacionais, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com população, com o seu crescimento, com o seu deslocamento, com a densidade demográfica, nascimento de pessoas, morte de pessoas, índices, a demografia estuda, ok? Então é uma ciência extremamente importante para o planejamento, por exemplo, econômico, por parte dos governos, para nós termos uma noção do nosso crescimento populacional, para as políticas sociais dos governos, enfim. E aí nós temos alguns conceitos que nós iremos trabalhar com vocês, que nós consideramos importantes para que vocês possam entender, ok? Primeiro é o conceito de população absoluta. População absoluta é o número total de pessoas que habitam um certo lugar, uma certa região, um certo país. No caso do Brasil, nós temos hoje cerca de. É, faltou o número aí, nós temos cerca de 207 milhões de pessoas no Brasil hoje. Então, quando você fala no número total de pessoas do Brasil, que no caso hoje são 207 milhões de pessoas, nós estamos falando sobre a população absoluta. Teresina tem cerca de 900 mil pessoas, pelo que eu lembro, né? Então, a população de Teresina é cerca de 900 mil pessoas. A população absoluta, o número absoluto de pessoas. É um conceito bem fácil de ser compreendido. A densidade demográfica ela tem uma relação entre o número de pessoas e a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, você pega a quantidade de pessoas de um lugar e você divide pela área daquele lugar, daquele país, daquela região, daquele estado, daquela cidade, e você vai ver quantos habitantes nós temos por quilômetros quadrados. Isso chama-se densidade demográfica. E também isso nós chamamos de população relativa. Por que ela é relativa? Porque ela tem uma relação com a quantidade de terreno, de área, né, daquele lugar. Então, no caso do Brasil, por exemplo, né, nós temos uma densidade de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado no Brasil nós temos 24 pessoas morando. Se você pegar a área do Brasil, né, se você pegar o número de habitantes e dividir pela área do Brasil, você vai chegar a esse número. Tá? A diferença entre povoado e populoso. Um país é populoso, né? Ele tem a ver com uma relação com a população absoluta, ou seja, tem muitos habitantes. Aí se você pega, por exemplo, a China, né, tem mais de 1,376 bilhão de pessoas. Então é um país que tem muita gente. Então ele é um país muito populoso, né? O país menos povoado do mundo é o Vaticano. Não sei se você sabe, mas a região onde o Papa mora é um país que o presidente, digamos assim, o administrador é o Papa. Então lá tem 1.000 pessoas lá apenas. Então é um país com 1.000 pessoas. Então é um país pouco populoso, certo? Então populoso tem a ver com o quê? Com a relação absoluta, população absoluta daquele lugar. Tá? Perdão. E aí nós estamos mostrando, foi porque eu coloquei na ordem errada, perdão. Nós estamos mostrando mais uma vez a densidade demográfica, o total de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. E aí nós temos a diferença do povoado, né? Está relacionado com a distribuição da população no lugar. Ou seja,
relaciona com a população e a área. Então não é a quantidade absoluta que é importante, a população absoluta, em si a densidade demográfica, né? Assim, um país que é muito povoado é aquele que possui uma elevada densidade demográfica. Um país pode ser muito populoso, por exemplo, o Brasil, né, que tem muita gente, e ser pouco povoado, que é o caso. Por quê? Porque a densidade demográfica do Brasil ela é baixa. Então, nós temos muitas áreas ainda desocupadas. A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, como nossa área é muito grande, é pequena, ou seja, nosso país é um país pouco povoado. Outros conceitos importantes sobre esse assunto, né? A taxa de natalidade, como o próprio nome já fala, é o número de nascimentos que as pessoas, né? Da quantidade de pessoas que nós temos. E a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem. Todo dia morre e nascem pessoas, né? E a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos por dia, isso gera um número, uma diferença. Há momentos em que na história do Brasil e do mundo que nasceu mais gente do que morreu. Então, nesse momento, o crescimento natural vegetativo ele é grande. Por quê? Porque está nascendo mais gente do que morrendo. E houve momentos em que nasceu em alguns lugares, né, em alguns países, morreu mais gente, as pessoas foram ficando mais velhas do que gente nascendo. Aí nesse caso o crescimento desse país, o natural ou vegetativo é negativo. Então o crescimento natural ou vegetativo de um lugar, ele pega a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. Você tem uma média, né? Você vê o crescimento populacional, se a população está crescendo ou não naquele lugar. Se muita gente morre e pouca gente nasce, aquela população, a tendência dela é que com o tempo ela para de crescer. E às vezes até regredir em alguns momentos. Se nasce muita gente e morre poucas pessoas, né, a tendência dessa população é crescer. As pessoas continuam vivas e pouca gente e continua nascendo mais gente, é uma coisa meio que óbvia você perceber que a população daquele país, daquela região, daquela cidade está crescendo, tá? Até a próxima, pessoal.